Então, tá gravando já. E aí, a nossa aula de hoje... Fica quietinho. A nossa aula de hoje vai ser sobre desigualdade social, né? Eu achei relevante trazer porque, por mais que talvez não caia exatamente desigualdade, pode cair uns temas relacionados e que é bom vocês trazerem um paralelo também de desigualdade social. E aí, a primeira pergunta, né, é como vocês definiriam desigualdade social, né? O que vocês entendem por desigualdade social? Podem botar no chat, se não souberem, podem falar que não sabem também. Mas só para eu saber se vocês têm alguma ideia ou não. Eu acho que é mais pela classe social na qual alguém está inserida, né? Tipo, se a pessoa é pobre ou é rica. Ou se está entre rico e pobre também, né? É isso. Alguém tem mais alguma definição além do Everton? É quietinho. O Pedro disse, pode ser definido como a diferença de poder aquisitivo e de oportunidades baseada nas diferenças de classes sociais. Pode, com certeza pode. A Thay disse a diferença gritante entre rico e pobre. Exatamente, gente. A desigualdade social, ela é justamente essa diferença entre o poder aquisitivo que diferentes grupos dentro de uma mesma sociedade têm. Então, ao mesmo tempo que a gente vê pessoas com uma concentração de renda, né, uma concentração de dinheiro muito grande, a gente vê pessoas que estão passando fome e que têm que se virar com centavos, né, por dia. E aí, eu trouxe aqui, né, a pergunta quais as suas causas e consequências. Eu passei o olhos que eu tô esperando isso, gente. Foi. E aí, por que eu trouxe aqui, né, algumas causas e algumas consequências? Justamente para que, se cair na redação do Enem, né, vocês conseguirem articular, né? Então, vamos supor que a redação do Enem traga a máxima, né, o tema como desigualdade social ou coisas relacionadas à desigualdade social. Em um parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, vocês podem traçar as causas, no segundo as consequências, e no parágrafo de conclusão vocês podem dar a resolução para os problemas, né? Então, seria uma forma bem fechadinha de construir uma redação, sabe? Com desencadeamento de ideias eficientes. Então, eu botei como causa aqui, né? Encontrei num site exatamente esses tópicozinhos, assim, né? De algumas causas e de algumas consequências, né? Obviamente tem mais causas e mais consequências, mas essas aqui são as primordiais, né? Então, o que causa essa desigualdade social toda, né? Porque pouca gente tem tanto dinheiro e porque tem pouco dinheiro, não, tem muito dinheiro e porque pouca gente tem pouco dinheiro. Gente, eu tô falando tudo errado. Porque pouca gente tem muito dinheiro e porque tanta gente tem pouco dinheiro. Então, algumas causas, né? A má distribuição de renda, a gente pode botar a questão da reforma agrária aqui também, né? A reforma agrária, ela propunha que, se houvesse uma reforma agrária, né? Que os campos, né, pelo país fossem distribuídos, né, para as famílias, para que essas famílias pudessem plantar, ter alguma fonte de renda, né, com plantio, ou até mesmo casa, moradia, mas isso não aconteceu. Então, dentro dessa má distribuição de renda aqui, pode estar
concentração latifundiária, né? Os latifúndios são esses grandes campos que cultivam uma monocultura. Então, grandes campos que só plantam soja, ou, enfim, né, que só plantam um tipo de vegetal. Má distribuição de recursos, justamente, apesar do nosso país ser tão rico, um solo tão fértil e etc., esse dinheiro todo que a gente produz, que a gente exporta, não é distribuído como deveria e nem administrado, né? Lógica da acumulação do mercado é o assunto que está no livrinho que eu mandei para vocês, que é o Capital para Crianças. Naquele livrinho, ele vai explicar assim, de uma forma bem simples e bem fácil, né, didática, uma parte da teoria marxista, né? E lá ele fala da mais-valia. Mas, enfim, já vou entrar nesse assunto quando a gente for para o livrinho. E, Everton, o Capital para Crianças, eu deixei esse livrinho, tá no Classroom. Depois eu vou tirar um print e mandar para vocês. Mas quando você entra na parte de atividades do Classroom, tá tudo dividido por tema. Então tem, tipo, a nossa aula de meio ambiente, que foi semana passada, a nossa aula dos poderes, enfim. Tá tudo dividido assim, e dentro de cada tema desse tem os textos que eu botei, documentário, filme, enfim. Esse tipo de coisa, mas depois eu mando um print. E mando também no grupo, se você quiser. Então, essa parte de acumulação de capital, né, do sistema capitalista, eu vou entrar na hora que eu vou falar desse livrinho. E aí, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde, educação, porque por mais que, por exemplo, o Darcy Ribeiro, que é um dos autores que eu citei, né, aqui para construir essa aula para vocês, fale que as nossas classes sociais são mais para castas, né, porque a gente não consegue mudar muito de classe social, né, é bem reduzida as nossas possibilidades. Uma das possibilidades é por meio da educação. E a gente vê, né, o sucateamento da educação, né, o quanto é um projeto de governo mesmo, essa educação está se deteriorando, né? Educação pública, no caso. E aí, enfim, a gente vê as escolas largadas, as faculdades que são de alta qualidade, tendo todo o seu grupo, né? Tanto docente como discente ameaçado, enfim. A questão da área cultural também, né? O quanto os investimentos nas áreas mais pobres relacionados com cultura são poucos, sabe? Então, essa parte mais cultural, né? Os museus, por exemplo, eles estão mais no centro da cidade, mais para as áreas mais ricas e que dificulta também, né, o acesso. E aí, enfim, falta de oportunidade de trabalho e corrupção. Não vou me aprofundar muito nisso, que eu acho que é mais claro. E aí, consequências, né? Se você tem uma má distribuição de renda e se você tem pessoas desempregadas, consequentemente você tem fome, você tem altas taxas de desemprego e você tem grandes diferenças entre as classes sociais, né? Porque é fácil a gente falar em meritocracia quando a pessoa já nasceu rica, né? Então ela vem de uma família rica, ela estuda em colégios muito bons, os pais, os avós e toda a sua família já foi para a universidade, né? E aí, para aquela pessoa acreditar numa meritocracia que basta você querer, enfim, ganhar bem ou chegar numa faculdade é fácil. Mas quando você está partindo de um outro ponto, que é onde a sua mãe, por exemplo, é empregada doméstica, o seu pai você não conhece, ele te abandonou a sua mãe quando você nasceu, ela teve que se virar sozinha para criar você e seus outros 3 irmãos. Você estudou a vida inteira em escola pública, teve que começar a trabalhar desde cedo. Então, é muito mais difícil você acreditar em meritocracia e achar que as diferenças entre as classes sociais são poucas, dado esse contexto. Eu botei também marginalização
de parte da sociedade, né? Porque vamos pensar no sentido de marginalização da parte profissional. Essas pessoas que têm acesso a uma educação pior, que trabalham, que moram mais longe do centro das cidades, elas vão provavelmente trabalhar no mercado mais informal. E aí, sem carteira assinada, sem garantia de direito, podendo ficar desempregada a qualquer hora, né? Já que não tem CLT regulando, e isso gera também uma marginalização. Atrasa o progresso da economia do país, né? Já que temos tantas pessoas desempregadas, essas pessoas não consomem tanto, né? Então, não faz a roda da economia girar, e isso também atrasa o progresso da economia, né? Altos índices de violência e criminalidade. Já tive essa conversa com vocês na outra aula, né? Se as pessoas não têm esse acesso à educação, né? Às vezes a única saída é entrar para o crime, né? Enfim, é uma das coisas. E aqui eu botei aquela típica foto de livro de geografia, que todo mundo já viu 1 milhão de vezes, mas é só para a gente pensar, né, na desigualdade e nessa segregação. Essa foto é típica da geografia. Só para a gente pensar nessa segregação, né, como um mesmo espaço pode ser ocupado por pessoas que vivem em condições tão diferentes, né? Então, aqui, essa segregação que foi escolhida, né? Então, eles optaram por viver num condomínio fechado, que tem quadra de esportes, que tem piscinas em cada andar, enfim. E essas pessoas aqui do lado esquerdo, elas não optaram por isso, né? Era o que tinha. E, enfim, foi só... Eu acho que vocês já viram esse debate muitas vezes, mas só para a gente pensar um pouco. E aqui, né, pensando já na introdução, né, o que vocês, por acaso, poderiam botar na introdução da redação de vocês, caso o tema fosse relacionado à desigualdade social, eu botei uma lei, né? Tem gente que ama botar essa lei aqui na introdução, porque serve para muita coisa, né? E aí, enfim, eu tenho uma amiga que ela falou que ela já estava com essa carta na mão para qualquer tema. E, enfim, ela vai na faculdade, galera. Então, deu certo. E aí, o que essa lei diz, né? Deixa eu só botar para cá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Só vou ler essa parte. E aí, enfim, senão vou ficar 70 anos lendo. E aí, né, pensando nisso, vocês de fato podem usar essa lei para qualquer coisa, gravando só esse iniciozinho, assim, falando que é o artigo 5º da Constituição. E pensando nisso, né, com a desigualdade social, nós somos iguais perante a lei na teoria, né? Porque até na prática nós não somos tão iguais assim. A gente também conversou disso na aula que a gente teve de sistema prisional, né? O quanto pessoas diferentes têm acesso a uma facilidade diferente, né? Então, por exemplo, o filho é o mesmo exemplo que eu dei na outra aula, né? O filho do Eike Batista, o Thor Batista, ele atropelou uma pessoa enquanto ele dirigia bêbado. E ele tá solto, sabe? Ele não foi preso nem nada. Mas aí, sei lá, tem gente que é pego com 5 gramas de maconha e é preso. Mas aí, quem é essa pessoa que provavelmente com 5 gramas de maconha vai ser preso, sabe? Provavelmente é um jovem negro, periférico, enfim. A lei, né, ela fala que nós somos iguais, mas os agentes que aplicam as leis, eles não pensam da mesma forma. Então, vocês podem criticar isso, né, de que a nossa Constituição, por exemplo, ela é muito elogiada por todo mundo. Então, vocês podem elogiar que nossas leis até que são boas, né, são razoáveis, mas que a aplicabilidade delas não é feita da forma como deveria ser, né? Então, por exemplo, não sei se vocês viram, mas teve uma mulher que entrou numa padaria, acho que de São Paulo, e xingou os funcionários, e foi homofóbica, racista, e agrediu eles, enfim. E aí eu acho que ela é uma advogada.
E aí ela foi autuada como uma dos crimes, né, que ela cometeu, foi autuado como injúria racial. Só que tem uma diferença entre você ser autuado como injúria racial e racismo. O racismo, ele é inafiançável, então você vai ser preso. A injúria racial, não. E aí a gente vê, né, como as pessoas driblam as leis de qualquer forma. Aqui eu botei um texto. Você não fazia ideia, tá? Tipo, as pessoas, elas fazem, assim, qualquer coisa, qualquer furozinho que tem na lei para garantir, né, a sua liberdade. Mas, enfim. Aqui eu botei uma frasezinha do Darcy Ribeiro, As Tais Brechas. Uma frasezinha do Darcy Ribeiro, que é o autor desse livro aqui, que eu estou usando como base, né, tipo, para falar hoje, umas coisas da minha cabeça, das vozes da minha cabeça. Então, eu botei uma frase dele aqui, que ele diz: o Brasil, último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade e descaso. Também pode ser uma frase que vocês podem usar, né, mas aí é uma frase grande, né? Mas vocês podem citar o Darcy de uma forma indireta, né? A forma direta é você transcrever o que de fato está escrito aqui. A indireta é você falar assim, segundo Darcy Ribeiro, o Brasil, ele tem uma desigualdade muito grande, um descaso muito grande, e isso tem uma herança no processo de escravidão e colonização que nós vivemos. Isso seria uma forma indireta, né, de você citar o Darcy Ribeiro e trazer elementos, né, socioculturais para a redação. E, assim, só para falar um pouco, né, do Darcy Ribeiro, ele fala umas coisas muito interessantes. Tipo, até anotei a parada das castas, né, que eu já falei. E aí ele fala também da questão da democracia, né? Não vou ler de novo, mas era só para eu lembrar. Ele fala também da questão da democracia, que a gente não pode acreditar que a gente vive numa democracia quando as pessoas não têm acesso às mesmas coisas e nem têm os mesmos direitos garantidos. Então, é isso que eu falei, né? A lei está lá, fala que nós somos iguais, mas os agentes que aplicam a lei, julgam a lei e nos condenam, fazem isso de formas diversas. Então, a gente não pode acreditar que essa democracia de fato existe num país como o Brasil. Estou tentando passar aqui, não estou conseguindo. Tá. Aqui eu botei alguns temas assim de redação, né? E aí eu queria saber o que vocês colocariam em um deles, ou serviria para todos, caso fosse o tema que caísse na redação de vocês, né? Tipo, não precisa falar o que eu já disse, né? Quais coisas que vocês já conhecem, assim, que vocês usariam nessas propostas, né? Nesses temas de redação. Vocês podem botar no chat, no chat ou falar. Professora, qual é a pergunta? Quais coisas, assim, pode ser na introdução, pode ser no desenvolvimento ou na conclusão, vocês colocariam caso o tema de redação fosse um desses? Alguém respondeu no chat, peraí. A Thay falou, eu provavelmente usaria alguma série que tenha a ver na introdução. É uma boa. Mas você tem uma ideia, assim, tipo, de que série ou de que filme? %. Cara, eu quero muito ver essa série. E eu nunca vi, porque eu sou uma vergonha. Mas todo mundo fala muito bem dela. O Everton... Calma, o Pedro falou.
O 0,3% fala bastante sobre desigualdade social. Todo mundo fala muito bem dela, cara, e eu nunca vi. O Everton falou, eu usaria casos recentes, principalmente que envolvem questões raciais. Exatamente. Uma coisa que é importante, né, a gente ficar atento é que não dá para pensar em Brasil sem pensar em raça. Então, se a gente for falar de questões de gênero, a gente tem que botar raça no meio. Se a gente for falar de questões sociais, a gente tem que botar raça no meio. E é impossível desarticular, sabe? Fala, não, aqui, né, o tema é classe, né, predominantemente. Não, somos um grupo de trabalhadores, então somos todos iguais, estamos submetidos à mesma opressão. Não estamos. É necessário racializar os debates, né? O Everton falou aqui. Não tem como, a gente tem que pensar nisso em conjunto. Então, fome e desigualdade social. Quem são as pessoas que passam fome, né? A fome é muito comum aonde? No sul do país, onde a maioria das pessoas são descendentes de europeus, mesmo que pobres, ou no nordeste do país. Então, é importante a gente refletir. Mas, enfim. Aqui eu botei Jogos Vorazes. Vocês já viram Jogos Vorazes? Não, nunca vi. Cara, eu fui ver só agora. A maioria das pessoas já viu. Eu só fui ver agora e eu ainda nem terminei. Mas eu fiz um curso de uma menina, eu botei até aqui um textinho dela, que ela tá pensando ciência política através de séries e de filmes, né? Tipo, ela falou de Scandal, de Jogos Vorazes, de Raio Negro, enfim, ela tava pensando em ciência política racializada também, né? E aí, nos Jogos Vorazes, né, a gente consegue ver a diferença, né, entre os... Gente, como é que é o nome? Entre o pessoal lá que compete. Tô tentando clicar aqui para avançar, que tem um textinho dela. Aqui. Os distritos, exatamente, os distritos. Os tributos. Eu não sei muito bem direito. Mas a gente consegue ver essa diferença, né? O quanto os que estão mais próximos da capital, eles têm um acesso maior às coisas e eles não estão passando fome, igual, tipo, o distrito da Katniss. E aí a gente poderia usar também essa questão aqui dos Jogos Vorazes na introdução da redação, né? Como a maioria de vocês já viu, não seria uma coisa que ficaria muito avulsa, né, na cabeça de vocês. E aí, se vocês quiserem reassistir pensando essas questões, né, é legal. O Everton falou o filme O Poço na Netflix. Sim, já vi. É muito bom. Vocês já viram, gente? Se vocês não viram, posso dar uma sinopse, assim, do que é o filme. Mas ele tem também essa crítica, né? É muito bom. Essa crítica ao sistema. Tá, eu não gostei. Faz parte não gostar também, galera. É meio... Eu acho que é um tudo mesmo, assim, fazer uma coisa mais creepy, assim, né? Pra dar um nojinho. Mas é interessante pra gente pensar, né? Em que lugar você tá das classes sociais, né? Deixa eu só olhar a hora. Isso é dentro da hora. E aí, enfim, trouxe aqui os Jogos Vorazes como uma referência também para vocês usarem na redação. E aí, se vocês quiserem fazer uma parada mais histórica, infelizmente é o que acontece na sociedade, né? Enquanto tem gente comendo coisas muito caras e jogando comida fora, né? Por exemplo, criança que não come tudo e aí joga muita comida fora e aí os pais não brigam. Tem gente que tá catando comida no lixo para se alimentar. Então, é uma realidade muito triste e que a nossa sociedade, infelizmente, enfrenta.
E aí, pensando aqui num contexto mais histórico, né, eu botei a colonização no Brasil e a Revolução Industrial, né, que as meninas da sociologia já falaram. Revolução Industrial é um negócio que a gente vai ver 1 milhão de vezes. Então, aproveitando que vocês já viram 1 milhão de vezes, deve estar bem não sei, claro na mente de vocês, né, o que é, a gente pode dizer aqui. Então, eu vou falar da parada histórica, porque a gente só tem mais 10 minutos nessa sala, e aí eu nem sei se tem coisa depois, mas enfim. Pensando nessa colonização brasileira, né? Aqui o Everton falou, né, que articularia raça e classe. Com a colonização brasileira você já consegue fazer isso claramente. Já passei sem querer. Você já consegue fazer isso claramente, né? Então, vou ter aqui uma definição. É usado para designar a doutrina política, econômica e militar que embasa as conquistas territoriais com o intuito de estabelecer o controle e a autoridade da metrópole por meio da imposição administrativa e cultural. Então, quem era a metrópole da colonização brasileira? Portugal, né? Fundamentalmente. Apesar de que a gente teve uma parte de colonização holandesa, espanhola e tal, primordialmente foi a portuguesa, né? Não à toa falamos português. E era, de fato, a exploração de outros povos para fins econômicos e também com a desculpa do religioso, né? Do cultural, de que nós somos superiores a esses povos, então nós vamos levar a palavra do Deus Salvador e a nossa cultura superior para que eles consigam evoluir. Então, assim, todas essas coisas assim mais intermediárias foram só desculpas para uma exploração dessas pessoas que já viviam aqui e das pessoas do continente africano também que foram traficadas para cá, né? Então, não foi um processo amigável, amistoso, de que os indígenas eram super bonzinhos e bobos e deixaram as pessoas levarem pau-brasil e ouro, trocar por espelho. Não foi essa parada amistosa e amigável que muitas vezes a gente tem a leitura, né? Os povos foram dizimados, né? Os povos indígenas que viviam aqui, muitos foram dizimados. O povo negro também foi usado como a mão de obra fundamental para a construção desse país. E, enfim, né, com o processo de fim da escravidão, esses povos que foram explorados, eles já estavam numa condição muito inferior à dos exploradores, né, obviamente. Então, enquanto tinha português lá fazendo parte da administração do Brasil, essas pessoas continuavam na base, né, da sociedade brasileira. E é isso. Não tem como desarticular a raça e classe. Então, colonização seria um assunto também pertinente para vocês usarem, né? Até a forma como a abolição da escravatura se deu, né? Com essas pessoas só sendo largadas nas ruas, sem nenhuma garantia, sem nenhum direito, e, né, assim, nascendo as favelas e tal. E isso no centro do Rio de Janeiro é bem claro, né? Porque a gente vê, né, o centro, a Zona Sul e tal, e na margem, né, da cidade a gente vê aqueles morros lotados de casa e tal. E justamente eles construíam as casas ali porque era próximo ao trabalho deles, né? Então já não tinham como se locomover. Então, quanto mais perto eles estivessem, melhor seria. E aí que eu botei a Revolução Industrial, né? E uma definição, né? Foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Então, só para fazer essa ponte entre colonização no Brasil, fim da abolição da escravatura, abolição da escravatura e Revolução Industrial, foi aquele papo também que eu já tive, né? A abolição da escravidão não se deu porque os brancos tomaram consciência de que aquele processo era desumanizador e absurdo ou qualquer coisa do tipo. Mas sim porque teve uma pressão da Inglaterra, que na época era, né, os Estados Unidos dos séculos passados, né? E falar, então, é que a gente está fazendo uma revolução industrial, a gente está
fabricando muita coisa, e a gente precisa de mercado consumidor. A gente precisa que as pessoas comprem isso que a gente está produzindo, senão não faz sentido o que a gente está fazendo aqui. E se a maioria da população do país que vocês estão não tem um salário, se eles não podem comprar nada, a gente está perdendo mercado. Então, a gente precisa que essas pessoas façam parte do nosso mercado consumidor também. Elas precisam comprar o que a gente está produzindo. E aí, né, com essa pressão da Inglaterra, se deu também o processo de abolição da escravidão no Brasil, que foi um dos últimos a acontecer, né, diga-se de passagem. E aí, pensando em Revolução Industrial, né, quando a gente fala em Revolução Industrial, muita gente só lembra, né, do carvão, né, tipo essa imagem aqui, na fumaça, a poluição, não sei o quê. O Everton falou aqui, pior que a Princesa Isabel vestiu como uma salvadora. Exatamente, como se ela tivesse sido, né, a abolicionista que lutou pelos direitos da população oprimida, e tem aquelas histórias, né, porque ela se apaixonou por um escravo, tipo, cara, foi a partir de muita luta, né, tipo a revolta dos malês e várias outras revoltas que a gente teve no Brasil colônia que isso se deu, não foi um processo também tranquilo e amistoso, foi sempre com muita guerra, com muita revolta, por mais que uma parte da historiografia tente encobrir isso e falar que os povos explorados são submissos, né? Então, não é isso. Mas, enfim, a gente pensa em Revolução Industrial como carvão, poluição e tal, mas a gente esquece, às vezes, das pessoas que estavam lá, né? Então, eram crianças, eram mulheres, que nessa época foram usadas porque tinha homem indo para a guerra e aí precisava de gente para trabalhar também. Então, vamos chamar as mulheres, e aí as mulheres têm crianças, e aí, enfim, bota todo mundo aí para trabalhar, e 1 milhão de acidentes de trabalho. Mas pensando também, né, em que condições esses trabalhadores da Inglaterra, essas crianças, essas mulheres, essas pessoas que sofreram vários acidentes de trabalho, viviam para sustentar, né, a revolução industrial, o Fordismo, o Taylorismo, e, enfim, o que se tornou depois. Deu para entender, galera, essa parte de colonização e revolução e como vocês podem usar isso? Deu. Então tá bom. Como a gente só tem mais 2 minutos nessa sala, eu vou fechar e vou mandar de novo o link para vocês e a gente continua, tá bom? Então, até logo, galera.